conversar com o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, que vai trazer novas informações sobre o conflito no Oriente Médio. Oi, Luca! A defesa de Israel se posicionou sobre o ataque contra o comboio de ajuda humanitária aí na praia. Lamentável demais, né, Luca? Eu vi ali uma mãe que perdeu uns gêmeos, ali os bebês recém-nascidos, essa cena chocou, acho que o mundo inteiro, né? Principalmente porque a gente via a imagem da mãe ali chorando, né, em cima dos corpos. Foi lamentável. E o que Israel se pronunciou sobre esse ataque? Boa tarde. Se pronunciou, sim. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aí, né? Aqui no Linha de Frente. Exato. Infelizmente, aquelas cenas trágicas que nós acompanhamos durante a última semana, hoje tiveram a primeira resposta de Israel dizendo que eles não realizaram nenhum ataque e que a grande parte das pessoas que morreram foram então pisoteadas pela própria multidão que estava desesperada com a chegada desse comboio de alimentos. Vale a gente ressaltar que este caso ganhou notoriedade mundial após cerca de 30 caminhões fazerem o seu caminho, né, do Egito até a faixa de Gaza, trazendo grande parte deles alimentos, mantimentos, remédios, e as pessoas famintas, desesperadas com esse cenário de guerra, muitas delas se dirigiram de maneira bastante rápida aos caminhões. A versão que foi divulgada à imprensa pelos palestinos falava que os soldados acuados começaram a alvejar todas as pessoas que estavam lá, deixando mais de 700 feridas e matando outras 112, enquanto que os soldados israelenses hoje mostraram através de um documento que, na verdade, grande parte dos óbitos foi em virtude de pisoteamentos, pessoas que foram então engolidas, se assim podemos dizer, pela própria multidão que estava desesperada para receber esses mantimentos. Obviamente que não há nenhuma investigação independente acontecendo nesse momento, não há como provarmos se a versão de Israel está correta ou se a versão dos palestinos. O fato é que aconteceu sim uma tragédia imensa, mais de 100 óbitos, além, é claro, das situações humanitárias, a crise humanitária em Gaza ter se intensificado durante os últimos 30 dias. Isso é inegável, que a preocupação das Nações Unidas e outros órgãos humanitários é justificada pela demora que muitos desses caminhões fazem para chegar até a faixa de Gaza, e obviamente a quantidade de pessoas que não está trabalhando, que perdeu seus domicílios, que perdeu a sua vida de certa forma, e agora depende muito dessa ajuda para poder sobreviver. Então, muitos alertam que cerca de 576 mil pessoas, mais ou menos 25% dos habitantes de Gaza, poderiam já encontrar a fome durante as próximas semanas, caso o número de caminhões diários não aumentasse, ao mesmo tempo que vemos que os problemas relacionados à falta de higiene, como a proliferação de doenças, é uma outra preocupação para que mortes colaterais aconteçam fora da guerra em si, fora dos bombardeios, das explosões, dos tiros. Obviamente que pessoas desnutridas e tantas outras doentes podem acarretar epidemias, entre tantas outras causas que matariam mais inocentes nessa guerra, que tem um momento muito difícil. Há muitas iniciativas surgindo nos bastidores para que se faça um cessar-fogo durante os próximos dias, um cessar-fogo que englobasse o período de 6 semanas, porém Israel fez uma exigência que o Hamas não cumpriu. O Israel gostaria de uma lista de todos os reféns ainda vivos para que eles pudessem, então, dar prosseguimento com todos com os procedimentos que envolvem a família, anunciar as famílias dos reféns se essas pessoas estão bem, se aquelas outras já morreram, etc. Porém, o Hamas se negou a fazer isso, o que dificulta o processo de negociação que acontece na cidade do Cairo, no Egito, principalmente mediada pelo Catar, pelos americanos e os egípcios, que tentam fazer um preâmbulo entre os terroristas do Hamas e as forças de defesa de Israel. A gente vê que é um momento muito difícil. Apesar de tudo isso, vemos que uma das figuras mais importantes da política americana, a vice-presidente Kamala Harris, foi bastante vocal em relação à necessidade de um cessar-fogo e de facilitar a ajuda humanitária chegando na faixa de Gaza, dizendo que a liberação dos reféns de forma incondicional deve acontecer, assim como também a finalização de todas as hostilidades para dar uma chance para a ajuda humanitária chegar aos palestinos. Obviamente que isso acontece também em um momento de política interna americana, que o presidente Biden vê a necessidade de falar a este público também que se sente um pouco mais afetado com a questão palestina, muitos muçulmano-americanos, árabe-americanos,
que por enquanto tem criticado de forma bastante veemente a postura da Casa Branca perante o conflito, pedindo para que eles tomem outras providências para tentar acabar com o conflito quanto antes, para assim poder salvar mais vidas. É uma questão complexa que nós continuaremos sempre acompanhando, mas essa é basicamente um resumo, se podemos assim dizer, daquilo que aconteceu durante as últimas 24 horas desse terrível conflito no Oriente Médio. Sim, Luca, e a gente até estava falando sobre isso antes de você entrar conosco, de que a solução desse conflito pode ser aí um instrumento importante para o Biden neste momento de eleições presidenciais nos Estados Unidos, porque a gente percebe realmente uma crítica muito grande do Biden não saber usar essa hegemonia, esse poder do norte-americano para resolver os conflitos, tanto lá da Ucrânia com a Rússia, como agora de Israel com o Hamas. E me parece que se o Biden não conseguir, você falou aí da vice-presidente, né? Mas se o Biden não conseguir de fato endereçar essa questão, vai ficar muito ruim para ele, vai favorecer muito um retorno de Trump, não é isso? Exato, nós sabemos que a questão palestina é muito mais antiga do que a guerra iniciada pelo Hamas no dia 7 de outubro com o atentado terrorista. Porém, seria um grande trunfo para qualquer presidente americano conseguir resolver a questão no Oriente Médio, a questão israelo-palestina, que já tem várias décadas de existência. Muito pouco provável que se consiga resolver agora, nesse momento, principalmente um ano eleitoral. Mas seria, sim, um grande trunfo, um grande ponto positivo para Joe Biden chegar às eleições com isso resolvido. A questão da guerra da Ucrânia é um problema ainda maior porque ela surgiu durante o governo Biden, não necessariamente por culpa de Joe Biden, de maneira alguma, mas falamos sobre o período em que ele está como presidente, mais conflitos surgiram do que foram resolvidos, e isso pesa na política externa norte-americana, principalmente com frases de efeito utilizadas por Donald Trump, que conseguiria, segundo a sua própria visão, resolver esses conflitos de maneira bastante fácil em poucas horas. Obviamente que não são tão... Problemas difíceis muitas vezes não são resolvidos por questões tão fáceis, né, por respostas tão fáceis, mas de qualquer maneira é uma questão da política externa que reverbera para a política interna, fazendo com que Joe Biden perca sim o apoio de parte do eleitorado mais jovem, do eleitorado urbano, que é mais ligado a essas causas identitárias, até a própria causa palestina. E vale a gente ressaltar que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, portanto, se muitos desses jovens que compareceram maciçamente às urnas em 2020 e votaram para o presidente Biden não compareçam neste ano, isso poderia dar vantagem para Donald Trump em estados-chave, como Michigan, como Arizona, como a Georgia, como a Pensilvânia, o que fariam com que ele retornasse à Casa Branca 4 anos depois de ter perdido para o seu opositor democrata. Então é uma questão que tem sim muito interesse dos Estados Unidos para ser resolvida, mas nós sabemos que neste mundo agora que é multipolarizado, não é apenas os Estados Unidos que tem a capacidade de resolver esta questão, principalmente a posição da China, da Rússia e de outros países do próprio Oriente Médio vão ser cruciais para a gente ter a noção de em quanto tempo essa problemática poderia se solucionar, principalmente se considerarmos quão difícil é esse problema há tantos anos, tantas décadas para os palestinos, para os israelenses, para a população do Oriente Médio como um todo naquela região do mundo. Muito bom. Luca, muito obrigada, uma boa noite aí para você, viu? E a gente segue aqui acompanhando.